Por que raio é que tu te importas com a história da Catalunha, pá? Tu vives em Portugal, dizes que és angolano, tens um posicionamento muito intenso e dinâmico à volta da CPLP e dos PALOPs. Porquê a Catalunha? Uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque a Catalunha sempre esteve relacionada, no contexto da Península Ibérica, com a problemática do Império Hispânico ou Império Castelhano. E o Império Castelhano é aquele do qual o Reino de Portugal sai, no caso, e é aquele que tenta ocupar de novo o Reino de Portugal por via das problemáticas das relações familiares, dos Filipes, etc., dos Bourbons, e, na verdade, em 1640, quando Portugal consegue obter a independência porque os Bourbons tiveram que optar entre tomar conta da fronteira com a França ou ocupar o espaço pequenino que levava ao Atlântico, onde eles já estavam, e, portanto, Portugal. A fronteira com a França levou a que uma parte significativa do exército espanhol, castelhano, fosse para a Catalunha e ocupasse a Catalunha e desse direito uma desgraça quase homérica à volta dos mortos e dos presos que a Catalunha sofreu nessa altura. Desde então, a Catalunha tem procurado lutar pela independência, defender os seus pontos de vista. Nos anos 30, chegou a implantar uma república. Aliás, a Catalunha assume-se na Península Ibérica como, de facto, a segunda república do espaço ibérico. A primeira foi Portugal no 5 de outubro e a segunda foi nos anos 30 a Catalunha. E, no caso, qual é a razão da nossa preocupação, ou da minha preocupação em relação à Catalunha? Recordam-se certamente que Jean Monnet não falava na Europa dos Estados. Jean Monnet falava na Europa das nações. O que é que isto significa? Significa que, no caso concreto, a preocupação de Portugal em relação à Catalunha tem a ver com a existência de nações e não de Estados. Porque a vantagem para um pequeno Estado como o português, a vantagem de existir 90 nações ou 90 países, como parece que preocupa tanto o Sr. Juncker, é que transforma uma Alemanha numa coisa gigantesca em algo pequenino, porque serão os 10 ou 12 ou 15 Estados em que se dividirá. Transforma a França num gigante em 4 ou 5 Estados em que se dividirá. No caso, a Córsega acabou de ganhar, o Partido Regionalista e Independentista acabou de ganhar as eleições. Na Itália a mesma coisa, a Lombardia, etc., também acabaram de ganhar as eleições na busca da sua independência. Quantas mais nações, mais pequenos os Estados proto-totalitários onde a gente vive existem, mais oportunidade de negociação e mais obrigação de negociação existirá dentro da União Europeia, e isso levará, efetivamente, a uma federalização da União Europeia. Uma Europa de Estados não dá origem à federalização, dá origem, na verdade, a um sistema neocolonial germano-francês. Uma Europa de nações dá origem a um Estados Unidos da Europa federal, tal qual os Estados Unidos americanos.